Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 17. Depois de vivenciar tantas experiências dolorosas como aquela, Plínio via-se agora na mesma situação de outros pais que vacilavam ante a dúvida de se deviam ou não acusar os violentadores de seus filhos. Só agora conseguia entender a hesitação deles. Expor a criança àquela humilhação era algo por demais doloroso e ele não sabia se devia fazer o mesmo a Eric. Tinha medo das consequências danosas que um processo criminal daquela natureza poderia causar ao filho e temia que o trauma daquela violência acabasse causando algum dano em sua mente. Não seria melhor deixar as coisas como estavam e tentar esquecer? Não seria melhor para o menino levá-lo a um psiquiatra e tentar resolver as coisas sem envolver a polícia e a justiça? Mas havia o culpado. Seria justo, por outro lado, permitir que continuasse livre para violentar outros meninos, para fazer a outros o mal que fizera a seu filho? Em situações semelhantes, ele sempre fora o primeiro a orientar os pais a procurar ajuda da polícia. Mas agora não sabia. Tinha dúvidas sobre o que seria o mais certo a fazer. O que seria melhor para o filho. Não para ele ou Lavínia, mas para Eric. Pensou em consultar o menino, perguntar-lhe o que preferia, mas Lavínia foi veemente em suas recriminações. O filho era ainda uma criança, dizia, e não estava apto a tomar uma decisão de tamanha responsabilidade sozinho. Você tem de denunciar esse rapaz, Plínio, dizia ela. Ele é uma abominação. Onde já se viu fazer isso a uma criança? E se não foi ele? Rebateu Plínio, ainda incrédulo. Lá vem você de novo com essa história. Pois então não vê que foi ele mesmo? Não estou bem certo. Pare com isso. Não vou admitir que você acuse meu irmão. Rafael pode ser um doidivanas, mas é um homem decente, não é nenhum pederasta. Agora você trata Romero assim, não é mesmo? Antes não se referia a ele dessa forma. Ela enrubesceu e retrucou embaraçada. Antes eu não tinha medo, mas agora tenho. É isso o que dá a querer dar chance a essa gente. Não vê quanto está sendo injusta, Lavínia? Romero sempre foi um rapaz direito. Ele veio de um meio que não é igual ao nosso, onde morava antes de conhecer você, lá no subúrbio, lugar de gentinha. Mas que disparate! Só porque morava no subúrbio, não quer dizer que a família de Romero era de gentinha. Eram gente direita, gente como eu ou você. Isso é que não. Somos pessoas de estirpe, não criamos homossexuais, e me reservo o direito de não querer que Eric seja um. Você me surpreende, Lavínia. Não sabia que era tão preconceituosa. Não sou, estou apenas tentando ser mais seletiva, o que deveria ter feito quando você resolveu trazer esse rapaz para viver aqui conosco. Plínio fixou-a desgostoso. Não reconhecia mais a mulher. Lavínia nunca agira daquela forma. Sempre fora uma mulher doce e generosa, mas agora estava mudada. Teria sido por causa da dor de ver o filho magoado? Ou
aquele fora o motivo que encontrara para revelar quem realmente era? Com uma sombra de tristeza no olhar, Plínio demonstrou sua indignação. Você ainda tem coragem de dizer que não é preconceituosa, pois fique sabendo que há homossexuais em qualquer classe social. A diferença é que entre os ricos eles são tolerados, porque o que manda nas pessoas é o poder do dinheiro. Ninguém tem coragem de abrir a boca para discriminar um homossexual se ele for rico e influente. Agora, se for gente comum, vira o bode expiatório do mundo, não é? Mesmo os mais abastados, Plínio, viram alvo das línguas ferinas dos fuxiqueiros. O que acontece é que ninguém tem coragem de falar nada pela frente. Agora, por trás, a história é outra. Já cansei de ouvir comentários maldosos sobre homossexuais endinheirados. Quando surgem em sociedade, são tratados com deferência e uma quase subserviência. Mas quando viram as costas, tornam-se o alvo preferido dos mexeriqueiros. Isso tudo é hipocrisia. Concordo que seja hipocrisia, mas é assim que as coisas funcionam. Mesmo em sociedade, isso é feio. Você mesmo sabe que a tolerância é muito grande, porque ninguém se atreve a criticar quem tem dinheiro. E é por isso que não quero o nome de meu Eric servindo de chacota e de divertimento nas rodas seletas de machões da elite. Não a estou reconhecendo, Lavínia. Jamais poderia imaginar que você fosse assim. Sempre a julguei uma mulher sensata e de princípios. Surpreende-me com essas palavras mesquinhas e carregadas de preconceito. Julga-me assim porque não se importa com o que possa vir a acontecer a seu filho. Farei de tudo que estiver ao meu alcance para evitar que ele vire homossexual. Esse infeliz episódio pode arruinar a vida de nosso filho. Por causa disso, ele pode se tornar gay também. E o que dirão dos nossos amigos? Engana-se. Se Eric tiver de ser gay, é porque já é, embora eu não acredite nisso. E é exatamente para defendê-lo que hesito em acusar Romero. Não é o que parece. Pelo visto, você quer é defender Romero. Não sei por que se tomou de amores pelo rapaz. Não vamos começar com isso de novo. Não estou começando nada. Eu só queria entender. Lembro-me das vezes em que você cuidava de casos semelhantes. Chegava em casa sempre arrasado, questionando a atitude dos pais que se recusavam a acusar os agressores. E agora faz a mesma coisa. Ele sabia que ela tinha razão. Nem ele conseguia entender direito sua atitude. Estava apenas tentando proteger o filho e Romero. Talvez sua indecisão residisse no fato de que não acreditasse que Romero fosse o culpado. Embora seu filho o tivesse delatado e todas as provas apontassem para o rapaz, Plínio não conseguia se convencer. Algo naquela história não caía bem e ele sabia o que era, mas não tinha como provar nem para si mesmo. À exceção daquela forte intuição, não havia nada que comprovasse que suas suspeitas estavam certas. E eu, por minha vez, não entendo você, retrucou ele. Diz que está preocupada com a sociedade porque não quer que Eric vire motivo de chacota entre suas amiguinhas fúteis e vazias.
E o que acha que vão falar de nosso filho se esse caso vier à tona? Não teme a reação dos machões nas rodas sociais, contando a todo mundo em detalhes o que lhe aconteceu? Acha que não haverá risinhos, nem ironias ou sugestões maldosas? De qualquer forma, alguém vai acabar descobrindo. Você sabe como são as fofocas sociais. E o que vão dizer? Que não tomamos nenhuma atitude para esconder as tendências de nosso filho. E depois, as situações são diferentes. Uma coisa é ser vítima inocente, outra coisa é ser pederasta por opção. Se delatarmos o culpado, todos vão compreender e nos apoiar, certos de que estaremos tentando limpar a honra de nosso filho. Ninguém quer um João ninguém pederasta e molestador circulando entre pessoas de bem. Por mais que Lavínia tentasse se justificar com o medo do preconceito social, Plínio sabia que aquele não era o único motivo pelo qual ela insistia em que ele acusasse Romero. O real motivo de tanta insistência era Rafael. Ele sempre tivera muita influência sobre a irmã, mesmo quando ela o recriminava ou discordava dele, fazia-o com contrariedade e insegurança. Plínio tinha certeza de que Rafael enchera a cabeça de Lavínia com uma porção de bobagens sobre discriminação e pederastia, e ela se deixara convencer, porque no fundo era tão preconceituosa quanto todo mundo. Apenas ocultara de Plínio essa faceta, inconscientemente tentando adaptar-se a seus princípios para agradá-lo, mas não era a sua natureza. Lavínia era uma mulher altamente preconceituosa e agora havia motivos que a levavam a desvendar sua real personalidade. Está certo, concordou ele por fim, contrariado e infeliz. Se é o que quer, vou à polícia, mas saiba que vai ser doloroso para Eric. Vai ter de passar por um exame de corpo de delito que não sei se será agradável. Ele pode suportar. Já suportou coisa pior. Você é o médico. Vai poder ajudá-lo. Com profundo suspiro de dor, Plínio aprontou-se para ir à delegacia. Antes, porém, passou pelo quarto do filho. Queria ter uma última conversa com o menino. Ao colocar a mão na maçaneta, levou um susto, porque alguém do lado de dentro, ao mesmo tempo, abria a porta com cuidado. Plínio! Surpreendeu-se Rafael ao quase esbarrar com o cunhado. O que está fazendo aqui, Rafael? Vim ver como Eric está passando. Com certa irritação, Plínio chegou Rafael para o lado e entrou. O menino estava encostado na cama, fingindo ler um gibi, atento à antipatia que fluía entre o pai e o tio. Deixe-me a sós com meu filho, por favor. O rapaz saiu revoltado, quase batendo a porta, e Plínio aproximou-se do filho. Sentou-se a seu lado e afagou seus cabelos. Como se sente? Perguntou com voz amorosa. Bem, ainda está com dor? Um pouco. Estou assado e dolorido. Vai passar. Apanhou a mão do menino, que soltou o gibi e prosseguiu constrangido. Sua mãe insiste em que eu vá à polícia. Para quê? Quer denunciar Romero. Oh! Havia tanta angústia naquela interjeição que Plínio se sentiu encorajado a perguntar. Tem certeza de que foi Romero quem fez isso a você?
Eric não respondeu e Plínio insistiu. Tenho, respondeu o menino com voz hesitante. Certeza absoluta? Sim. Não pode estar enganado? Não, falou Eric após breve silêncio. E seu tio, o que tem ele? Esteve aqui conversando com você, não foi? Foi. O que ele queria? Nada. Veio ver como eu estava passando. Ouça com atenção, Eric, e responda-me sem medo. Seu tio fez algum tipo de ameaça a você? Não, foi resposta rápida. Ele o tocou? Não. Não foi ele quem fez isso ao invés de Romero? Não. Tem certeza? Tenho. Não foi ele quem entrou em seu quarto na outra noite? Não, já disse que não. Por que não acredita em mim? Não foi tio Rafael quem fez isso comigo? Foi Romero. Quisera eu que não fosse, mas foi ele. Foi Romero. Eric soluçava desesperado e Plínio abraçou-o. Psiu, está bem. Eric, acredito em você. Não precisa se desesperar. Aos pouquinhos, o menino foi se acalmando, sentindo-se seguro nos braços do pai. Plínio ficou pensativo. Eric parecia falar a verdade. Estava arrasado, triste, angustiado. Sua voz era carregada de dor e ressentimento, mas parecia sincera. Teria Plínio se enganado? Seria mesmo Romero capaz de uma atrocidade daquelas? Talvez estivesse se enganando, não querendo enxergar o que estava bem diante de seus olhos. Talvez Romero fosse o culpado, e ele se houvesse enganado com o rapaz durante aqueles anos todos. As pessoas realmente surpreendiam, e ninguém podia dizer o que ia no fundo da alma dos outros. Plínio deu um beijo na testa do filho, alisou seus cabelos e levantou-se para sair. Descanse, falou com voz sentida. Aonde você vai? Fazer o que já devia ter feito antes, ir à polícia. Eric engoliu o soluço e apanhou de volta a revista, mal conseguindo enxergar as letras, com os olhos cheios de lágrimas. Esperou até que o pai saísse e deitou-se na cama, afundando o rosto entre os travesseiros. Por que não tivera coragem de falar a verdade? Por que tinha de ser medroso, covarde? Por que não enfrentara o tio com a mesma audácia com que ele mentira e o ameaçava? Entre soluços, relembrou a cena da noite passada. Já devia ser muito tarde, porque a casa estava escura e em silêncio, quando ele acordou, sentindo que a cama afundava a seu lado. Abriu os olhos sonolento e viu o tio ali sentado, sorrindo, seu usual sorriso de sarcasmo. Tio Rafael, dissera espantado, aconteceu alguma coisa? Não, meu querido, foi a resposta melosa, em tom de falsidade. Ainda não. Sorrindo, Rafael acariciou seu rosto e seus cabelos, causando imensa repulsa em Eric, que tentou recuar. Mas o tio não o permitiu. Rapidamente, sem dizer nada, pulou em cima dele e tapou sua boca com a mão. Em seguida, dominando-o, virou-o de bruços e machucou-o. Foi horrível.
Eric ainda se lembrava da dor que sentira ao ser brutalmente violado. Ele chorava, os soluços abafados pela mão do tio, que parecia não se importar. Eric sentiu-se sufocar, porque Rafael apertava sua boca com força, por vezes tapando-lhe também o nariz, o rosto de encontro ao travesseiro. Parecia que quanto mais ele chorava, mais o tio sentia prazer com o que fazia, e à medida que o ar ia lhe faltando, a respiração de Rafael tornava-se mais e mais ofegante, até que parou. Rafael afrouxou a mão sobre a boca do sobrinho e virou-o de frente para ele. Nem uma palavra ouviu, ameaçou. Se disser algo a alguém, mato-o de pancada. Eric não conseguia falar. Apenas chorava e soluçava, enquanto o tio prosseguia ameaçando. Se alguém desconfiar, diga que foi Romero, aquela bicha nojenta. Está me ouvindo? Eric não respondeu, e Rafael esbofeteou-o de leve. Acho bom você fazer como estou mandando, ou vai ser pior para você. Sabe do que sou capaz, não sabe? O menino assentiu e ele continuou. Não estou de brincadeiras. Se você disser que fui eu, nego tudo. Será a sua palavra contra a minha. E ninguém vai acreditar em você, muito menos naquele viado. Todos vão pensar que vocês estão tendo um caso e que, ao ser descoberto, você quis me acusar. Porque é isso mesmo o que direi, que Romero o violentou e o viciou, levando-o para o mau caminho. Um garotinho. E você sabe o que acontece com essas bichas que molestam crianças? Elas vão presas, vão para a cadeia, que é para onde Romero vai acabar indo também. Você entendeu bem tudo o que eu falei, não entendeu? Responda. Entendi, respondeu Eric, ainda soluçando. Ótimo, é por isso que gosto de você. Sempre foi um menino obediente e comportado. Agora, repita comigo, quem foi que violentou você? O garoto engoliu em seco e respondeu, hesitante. Romero. Muito bem. Fico impressionado com a rapidez com que você aprende as coisas. Se fizer tudo direitinho, conforme mandei, ninguém vai se dar mal. Se não fizer, acabo com você e com Romero também. Você duvida, Eric, que eu possa acabar com Romero? Não. Ótimo, porque posso. Dou um jeito de acabar com ele e ninguém nunca vai ficar sabendo que fui eu. Um belo dia, ele vai ser encontrado na sarjeta com a boca cheia de formiga. Eric sentiu um arrepio e encolheu-se todo. Achava que o tio falava a verdade. Por isso jamais gostara dele. Sempre sentira em seu íntimo que Rafael não era uma boa pessoa, apesar de a mãe dizer que o era. Não faça nada com Romero, por favor, suplicou o menino. Só vai depender de você. Se fizer tudo direitinho, conforme mandei, Romero continua vivo. Se não fizer, correu o dedo pelo pescoço como se o estivesse cortando com uma faca. Já era. Eric levou a mão à boca, assombrado, sufocando uma exclamação de espanto e apenas murmurou. Vou fazer como você mandou. Pense bem, queridinho do titio, debochou Rafael. Mais vale uma bicha presa e viva do que largada no cemitério, você não acha?
riu de sua piada sem graça e apertou a bochecha do sobrinho, levantando-se para ir embora. Quando ele já ia saindo, Eric ouviu um barulhinho como se alguma coisa pequenina caísse ao chão, e só no dia seguinte veio a descobrir que era a miniatura de moto que Romero havia comprado para lhe dar de presente e que Rafael tirara de seu quarto enquanto dormia e deixara cair propositalmente ao lado de sua cama. Na delegacia, o delegado tomou a nota de tudo que Plínio lhe dissera, louco de vontade de pôr as mãos naquele safado, como o chamara Romero. Pediu a Plínio que levasse o menino para fazer o exame de corpo de delito, assegurando-lhe que o médico perito era homem cuidadoso e procederia ao exame sem causar maiores danos à honra do menino. Como Plínio também era médico, embora não tivesse habilitação legal para aqueles casos, poderia acompanhar o exame pessoalmente, a fim de minorar o sofrimento da criança. Não se preocupe, doutor, disse o delegado, como se estivesse fazendo-lhe imenso bem em prender Romero. Acharemos o meliante. Não sabemos para onde foi, mas sabemos onde estuda e onde trabalha. Haveremos de encontrá-lo. Plínio voltou para casa com o coração oprimido, com medo de estar cometendo uma grande injustiça. Quando chegou, Lavínia e Rafael estavam reunidos na sala, conjecturando sobre a pena que seria aplicada a Romero. O que está acontecendo aqui? Perguntou Plínio, mal ocultando a contrariedade que aquela cena lhe causava. Nada, disfarçou Lavínia. Estávamos apenas conversando. E então, como foi? Ele a encarou com desgosto e respondeu com ar cansado. Precisamos levar Eric à perícia. Onde? No Instituto Médico Legal. Você quer dizer o IML, aquele IML? Rebateu Lavínia, horrorizada. Não conheço o outro, mas você não pode levá-lo àquele lugar. Será muito traumatizante para Eric. Foi você quem quis assim. Mas pensei que você mesmo fosse fazer o exame nele, acompanhado de um médico de nossa confiança, num consultório em particular. Infelizmente, não é assim que a lei procede. O delegado mandou-me levá-lo ao IML o mais depressa possível, sob pena de sumirem os efeitos da violência. Vendo o ar de desagrado de Lavínia, ele sugeriu: ainda está em tempo de desistirmos. Um rápido olhar de Rafael foi suficiente para que Lavínia retomasse o controle sobre si mesma e rebatesse com uma quase fúria. Isso é que não! Aquele maldito tem de pagar. Venha, Plínio, vamos conversar com Eric. Você irá junto, não irá? Sim, o delegado deu-me essa autorização. Melhor assim, não será tão difícil se você o acompanhar. Senão podemos pedir a Rafael que vá em seu lugar. De jeito nenhum, rebateu Plínio indignado. Eric é meu filho e sou eu quem vai estar ao lado dele nessa hora. E depois, creio mesmo que ele não gostaria da companhia de Rafael. Lavínia deu de ombros e foi ao quarto do filho ajudá-lo a se preparar. E Rafael também ia saindo quando sentiu a mão de Plínio sobre seu braço. Não pense que me engane, Rafael. Você pode enganar sua irmã, que é uma tola e confia cegamente no irmãozinho querido. Mas eu sei quem você é e estou de olho em você. Com ar sarcástico,
Rafael puxou o braço e falou ironicamente: não sou eu que sou a bicha, muito menos o pedófilo. Tenho minhas dúvidas. Rafael não respondeu, limitou-se a soltar um risinho debochado e foi para a beira da piscina. Não estava com vontade de trabalhar naquele dia e resolveu ficar para ver se Lavínia ia precisar dele para alguma coisa. Já havia mesmo perdido a reunião da manhã e o cliente, na certa, arrumara outra firma. O menino arrumou-se aos prantos. Estava assustado, com medo do que iria lhe acontecer. Plínio procurou tranquilizá-lo da melhor forma que pôde, embora soubesse que ninguém saía sem marcas de uma ida ao Instituto Médico Legal. Por sorte, ou talvez porque Plínio fosse médico também, o exame realizado em Eric foi rápido e o menos constrangedor possível. O médico que o examinou não o submeteu a interrogatórios desnecessários, nem fez qualquer comentário que pudesse embaraçá-lo. Tudo bem, meu filho? Perguntou Plínio já no carro, a caminho de volta. Tudo, respondeu Eric choroso. Você não precisa sentir-se envergonhado. O que lhe aconteceu foi horrível, mas você vai superar. Vou virar viado também? Plínio olhou-o penalizado e respondeu com compreensão. Só se você quiser. Tio Rafael diz que quem passa por isso fica viciado e vira viado. É o que vai acontecer comigo? Plínio mordeu os lábios e procurou esclarecer. Seu tio Rafael não sabe de nada. Ninguém vira homossexual. Quem é, já nasce assim. Mas tio Rafael disse que Romero ficou assim depois que foi violentado como eu fui. Ele não ficou assim, meu filho. O atentado que Romero sofreu só serviu para despertar algo que estava adormecido dentro dele. Por quê? Não sei lhe dizer. Só sei que foi assim que Romero descobriu que era homossexual, não que se tornou um. Mas, se não fosse aquilo, ele jamais teria assumido o que é. Talvez cada pessoa reage à vida à sua maneira, e Romero também encontraria a dele. Talvez vivesse a vida inteira infeliz, sem se assumir, travando uma batalha impiedosa consigo mesmo. Talvez até viesse a se casar e ter filhos, só porque era isso o que se esperava dele. Ou talvez ele tivesse descoberto sua homossexualidade de outra forma e a tivesse aceitado naturalmente. Não temos como saber como cada um descobre seu caminho. É errado, pai. Romero está cometendo algum pecado por ser homossexual? Não, Eric. Em minha opinião, nada que acontece na vida está errado. Apesar de não ser um homem religioso, acredito numa força maior que nós, que nos criou a todos e é muito mais sábia do que pensamos. E essa força não criaria nenhum tipo de armadilha para os homens, só para vê-los em queda. Não acredito nisso. Quem criou o homem, criou também a homossexualidade, e se a criou, é porque a achou necessário. Mamãe diz que não é natural. Sua mãe está ferida, com raiva. Ela também tem medo de que eu fique igual a Romero. Você não tem de se preocupar com isso. Seja o que for que vier a ser em sua vida, terá todo o meu apoio. Não quero ser como Romero, pai. Gosto das garotas. Então, não tem com que se preocupar.
Mas e se elas não gostarem de mim? E se meus amigos descobrirem o que me aconteceu e caçoarem de mim? Você não tem culpa do que lhe aconteceu. Ninguém tem. Mas não é isso que vai determinar as escolhas que vai fazer em sua vida. São as suas próprias tendências e necessidades. Mas o tio Rafael diz: não se impressione com o que seu tio diz. Ele é uma pessoa amarga e pouco confiável. Ainda não me convenci de que não foi ele quem fez isso a você. Já disse que não foi ele, revidou Eric com raiva. Está bem, meu filho, não precisa se zangar. Se você diz, eu acredito. Esperou alguns minutos e perguntou: e Romero, o que você sente pelo homem que lhe fez mal? Está com raiva dele? Como poderia? Romero não havia feito nada além de ser seu amigo. Eric sentia imensa angústia pelo que estava prestes a lhe acontecer, mas lembrava-se bem das ameaças do tio. Temia não só por sua vida, mas pela do próprio Romero. Achava que, se falasse a verdade, Rafael cumpriria a promessa e daria um jeito de matá-los a ambos. Com o peito sufocado pela dor, começou a chorar e, olhos baixos, respondeu amargo: não quero mais falar de Romero. Plínio compreendeu sua dor e respeitou-a. Ainda não estava convencido, mas não tinha argumentos para refutar as afirmações de Eric. Talvez ele tivesse mesmo razão e Romero não fosse nada daquilo que ele pensasse ser. Ou talvez Romero apenas não conseguisse controlar seus instintos. De qualquer forma, se fora ele mesmo quem fizera aquilo ao menino, merecia punição.